começar, e vou contar mais ou menos uma história, e depois pode-se discutir da teoria que está atrás disso, como é que consegui isso, etc. Vocês fazem as perguntas que querem, né? Assim vamos fazer. Okay. Então, Jorge Amado e René Depestre encontraram-se pela primeira vez no Congresso de Paz, em Paris, em abril de 1949. Foi o poeta cubano Nicolás Guillén que fez as apresentações. O jovem poeta haitiano, preto, tinha apenas 22 anos. Era estudante na Universidade de Paris e vivia no pavilhão cubano da Cidade Internacional no Boulevard Jourdain. Eu também já tenho vivido lá fazer pesquisas. Tinha ainda 18 anos quando publicou o seu primeiro livro de poesia, 18 anos, Étincelle, Faíscas, em 1945. Também publicou uma tradução clandestina, não encontrei ainda, mas vou encontrar algum dia, em crioulo, do Manifesto Comunista. Fundou um periódico literário revolucionário, La Ruche, com meia, cuja publicação foi proibida pelas autoridades. Seguiu-se um movimento de apoio e de contestação estudantil que acompanhou o afastamento do ditador Élie Lescaut e a prisão de Depestre. Escreveu um segundo livro de poesia em prisão, Gerbe de Sang, Jorro de Sangue, o ano seguinte, em 1946, e partiu como bolseiro no verão para Paris. Em Paris foi o poeta e deputado do Martinique, Aimé Césaire, o fundador do movimento Negritude, que o fez ingressar no Partido Comunista. Como outros poetas comunistas, escreveu odas de elogio a Stalin pelos seus 70 anos, em 1949. Muitos escritores fizeram isso, incluindo Pablo Neruda. E pelo chefe do PCF, Maurice Thorez, pelos seus 50 anos, em 1950. Na capacidade de bom militante comunista, compareceu no Congresso da Paz. Jorge Amado foi um dos organizadores. Jorge Amado tinha, na altura, 36 anos, militante comunista desde muito jovem, como Depestre. O ex-deputado comunista tinha partido em exílio depois da cassação do mandato do PCB em 1948. Vivia com a sua companheira, Zélia Gattai, não estavam casados porque o divórcio não era possível no Brasil na altura, no modesto Hotel Saint-Michel, no Quartier Latin, a zona da Universidade de Paris, a Sorbonne. Apesar da diferença de idade, Jorge Amado e René Depestre tinham muito em comum e partilhavam o mesmo ideal político. Com apenas 22 anos, René Depestre já tinha uma reputação como poeta e como militante. Desde muito jovem tinha seguido um percurso que foi muito comparável ao percurso de Jorge Amado. Depestre viu logo que Amado conhecia a história colonial da Haiti e Amado que Depestre interessava-se pelo Brasil. Além disso, Amado tinha sempre tido uma paixão pela poesia e uma admiração pelos poetas. A amizade foi instantânea e duradoura, até a morte de Jorge Amado, em 2000. Depestre começou a frequentar o Hotel Saint-Michel e acabou por viver aí. As autoridades francesas não viam com bom olho o movimento da paz, que sabiam muito bem ser dirigido por Moscovo. Certamente influenciado pelos americanos, como pensava Amado, e o clima da Guerra Fria, o governo francês decidiu proceder à expulsão de estrangeiros implicados no movimento. Um dos primeiros a receber ordem de expulsão, em setembro de 1949, foi Jorge Amado. Partiu para a Tchecoslováquia, onde o movimento da paz ia ter a sua nova sede. Um golpe em fevereiro de 1948 tinha instalado um regime comunista na Tchecoslováquia. Foi viver no ex-palácio dos Colloredo-Mansfield, família milionária checa. É uma espécie de mini Versailles em Dobříž, a 40 quilômetros de Praga. Se quiserem ver as fotografias. Pode circular, as fotografias tem lá. O castelo tinha sido transformado em residência para os escritores. Hoje em dia pertence de novo à família e fez uma visita guiada pela família, nem sequer se falou do facto que esse palácio tinha pertencido ao Partido Comunista. Eles queriam esquecer. Servir o regime comunista tinha vantagens.
Residências e hotéis especiais, traduções de obras, tiragens, às vezes tiragens de milhões, viagens, honras, dachas, automóveis e chauffeurs. Como era o caso do amigo de Jorge Amado, Ilya Ehrenberg, que tinha 3 ou 4 automóveis, 2 chauffeurs, etc. O Dacha, um grande apartamento em Moscou, etc, etc. Por sua vez, René de Pestre só foi expulso da França um ano depois de Jorge Amado, em novembro de 1950. De Pestre já se tinha licenciado da Escola de Ciências Políticas em Paris, era ativo no movimento anticolonialista em Paris, frequentava o grupo de escritores do movimento da negritude que formava-se em roda da editora Présence Africaine. Escreveu poemas em defesa dos lutadores contra a guerra na Indochina, Raymond Dian e Henri Martin. Curiosamente, a polícia nem sequer falou de Pestre ser militante comunista. Diziam que era expulso por pertencer à Associação de Estudantes Estrangeiros, organização que organizava manifestações contra o colonialismo. A polícia francesa deu-lhe umas horas para deixar o país. Felizmente, de Pestre tinha como amigo o embaixador checo em Paris, Adolf Hofmeister, ex-antifascista e poeta como jovem haitiano. De Pestre partiu para Praga com as benções dos partidos comunistas franceses e tcheco. Era inevitável que, cedo ou tarde, os dois amigos iam se encontrar de novo. Estavam a viver a 40 quilômetros longe um do outro, sem o saber. A maneira de encontro foi, como convinha, de natureza literária. De Pestre publicou na revista Europe, em fins de 1950, um poema sobre o Brasil e o líder comunista legendário Carlos Luís Prestes. O poema interessou naturalmente Jorge Amado, que tinha escrito uma biografia de Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e que participou em Paris da campanha pela libertação de Prestes. Amado acabou por saber que o seu jovem amigo estava em Praga. René de Pestre e a sua mulher Edith, húngara, romena, judia, foram viver no Palácio dos Escritores de Dobrgies. Para um jovem intelectual comunista formado em ciências políticas, que tinha lido e estudado as principais obras do comunismo, de Marx a Gramsci, assistir à nascença de um país comunista, sobretudo para quem não conhecia nenhum, era excitante e exhilarante. Amado já conhecia vários países comunistas, tendo viajado muito no mundo comunista, como a polícia francesa o sabia, como membro do Conselho Mundial da Paz e como representante do PCB. O que René de Pestre viu em volta de si, agora, a sua chegada na nova utopia, não correspondia de nenhuma maneira à ideia que se fazia do comunismo. Ideia presente na sua poesia da altura, e curiosamente a poesia ia mudar pouco, apesar de todas as revelações sobre a repressão comunista. Raymond Guyot, membro do Politburo do PCF, estava casado com a irmã de Lise Landon, mulher do ministro dos Negócios Estrangeiros checos. Guyot forneceu a de Pestre uma carta de apresentação. De Pestre compareceu no ministério, mas descobriu que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Arthur Landon, o marido da sua amiga Lise, tinha se tornado pessoa sob suspeita com o regime e foi preso em janeiro de 1951, 2 meses depois da chegada de Pestre a Praga. Graças à ajuda dos consuleiros soviéticos que chegaram na Tchecoslováquia em setembro de 1949, vários núcleos de sabotagem foram descobertos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Direção do Comércio Exterior, no Partido Comunista Eslovaco e entre os altos funcionários do partido. Tudo invenção, claro, da polícia política de Stalin. Para estar livre de pessoas dentro do governo tcheco que era visto como demasiado nacionalista e não suficientemente pró-União Soviética. Todos os suspeitos foram presos ao longo do ano e condenados em novembro do ano seguinte. Houve 14 condenações principais na suposta conspiração contra o Estado. O culpado principal foi o antigo secretário-geral do partido, Rudolf Schlansky.
Foi condenado à morte com 10 outros. 3 acusados receberam penas de vida, incluindo o Arthur London, que depois foi libertado poucos anos depois. Dos 14 condenados, 8 eram judeus. A mesma coisa estava a acontecer em várias democracias populares, satélites da União Soviética. O regime de Stalin estava a liquidar dirigentes vistos como demasiado nacionalistas. Ironicamente, eram acusados de ser cosmopolitas, o que, em muitos casos, significava judeus. Os que, como London, que tinham participado nas brigadas internacionais durante a Guerra Civil Espanhola, eram particularmente suspeitos. Isto, então, era a utopia que tinha criado, um estado de terror. Como objetivo de fazer o seu doutoramento em ciência política, de Pestre estava inscrito na Universidade de Charles. Vivia com a sua mulher em uma residência de estudantes no Colégio Roosevelt. Os estudantes eram acordados pelos gritos das filhas da família do bairro burguês, Bubanesh, enviados a trabalhar nos vinhedos. Certamente, para criar uma impressão e alarmar os burgueses do bairro, a polícia chegava no meio da noite e levava as raparigas em caminhões. De Pestre e a sua mulher ficaram aterrorizados. Saíam à rua e um checo ou outro, pensando que eles eram franceses, dizia: "Ici, c'est la terreur." Aqui é o terror. De Pestre tinha se casado em 1949. A sua mulher, Edith, era judia romena de cultura húngara. De repente, e sem explicação, as autoridades retiraram as suas cartas de alimentação, forma de expulsão do país. O casal tinha algumas economias e compraram comida no mercado negro, mas isso não podia continuar. De Pestre foi ver o seu amigo Jorge Amado no Palácio dos Escritores em Dobříž. Se Amado conseguia um convite para o jovem poeta e a sua esposa virem viver no Palácio dos Escritores, o problema ficaria resolvido pelo momento. À sua vez, Amado foi falar com o seu amigo Jan Drda, presidente da União dos Escritores Checos. Drda consultou o partido e foi informado que De Pestre estava casado com uma judia. Amado decidiu empregar De Pestre como seu próprio secretário, única maneira de protegê-lo. Como De Pestre o sabia, Amado corria um certo risco. Membro do Conselho Mundial da Paz e militante do PCB, a tarefa primordial de Amado era de evitar qualquer conflito com o Partido Comunista Checo. Pelos tempos que corriam, isso não era a melhor maneira de fazê-lo. De maneira surpreendente, apesar do clima de terror político e policial, Amado conseguiu proteger o casal, mas não sem que fossem incomodados de várias maneiras. Sobre o que aconteceu, temos as memórias de René de Pestre, em longa entrevista que ele me acordou há uns anos atrás, uma entrevista de 4 horas. Temos as memórias de Jorge Amado. Também entrevistei os militantes do PCF, a Lise London, que infelizmente já faleceu, Jean Lafitte também, e Pierre Dex, que ainda vive. Pesquisei nos arquivos literários e de Estado em Praga. Já publiquei alguns resultados disso num artigo que fiz pela Pública. Vou ter que encontrar as referências. E nos arquivos do PCF em Paris. Há também, claro, as memórias de Zélia Gattai, Jardim de Inverno. São anedotas construídas muitos anos depois dos acontecimentos, não deliberadamente enganadoras, mas mesmo assim memórias construídas, que têm que ser encaradas com generosidade por quem não viveu nesses tempos difíceis e cheios de esperança, que se revelaram falsas, mas também de maneira... Isso tudo tem que ser visto de maneira crítica. Ambos, Jorge Amado e René de Pestre, nunca negaram saber, desde muito cedo, a verdadeira natureza do comunismo, mas há saber e agir. Havia sempre a esperança que a utopia seria diferente em Algés, diferente em Cuba, diferente no Brasil. Amado distanciara-se do PCB já em 1956, depois de revelações sobre os crimes de Stalin e os acontecimentos na Hungria. De Pestre avalou o sapo e só conseguiu distanciar-se do Partido Comunista Cubano a partir de 1971,
a partir da arrestação do poeta Alberto Padilla em 1971. Caso muito conhecido para quem conhece a história da Cuba. Mesmo com isso, só deixou a Cuba em 1978, 7 anos depois. Era certamente difícil para um militante abandonar uma fé que tinha desde jovem, os amigos que partilhavam essa fé, o sentimento de ser membro de um círculo de escritores influentes e talentuosos, círculo de caráter internacional, mesmo mundial, e os privilégios que o serviço em prol do regime comunista dava ao escritor. De Pestre queixou-se depois de Nicolas Guillen ter-se vendido ao regime para ter automóvel, para ter apartamento, mas em que era diferente se continuava a servir o regime, apesar de tudo saber. Amado diria à cineasta martiniquesa, Suzanne Palcy, a propósito do poeta Aimé Césaire, mas também de escritores como si próprio e de Pestre, pensávamos todos que a nossa melhor trincheira de luta era no Partido Comunista. Era isso que nos dava as maiores possibilidades de modificar a situação das sociedades para que ficassem menos injustas, menos más, menos cruéis, mais fraternais, mais justas. Sim, era certamente também isso. É uma simplificação grosseira identificar fascismo e comunismo. Os motivos dos militantes eram bastante diferentes, mesmo se os resultados às vezes eram um pouco os mesmos. Aliás, Amado admitiria em entrevista à sua tradutora Alice Rayard que a luta do escritor com o partido começa do dia em que faz a sua entrada. Amado lembrava a Rayard o que tinha escrito no prefácio de um livro recentemente, nomeadamente, cito, nós que lutemos pelas verdades e pelas mentiras, mas que lutemos com generosidade e de todo o nosso coração. De Pestre pensava da mesma maneira, como tantos outros. Na entrevista que me acordou, De Pestre acrescentou um elemento que caracterizava o pensamento de Amado e de Neruda, que também se encontrou em Tchecoslováquia nesse momento. Pensamento que também De Pestre aceitava. O comunismo seria outro na América Latina. Entretanto, o comunismo corria da outra forma em Dobříž. De Pestre foi convocado por Bedřich Geymender, responsável pela secção internacional do partido. Geymender acusava a Edith, a mulher de Pestre, de ser agente do Mossad, o serviço secreto de Israel. De Pestre não acreditava o que estava a ouvir. Insistia que Edith não se interessava de nenhuma maneira pela política, que não era sionista e era laica. Tinha-se encontrado na Sorbonne e a sua era uma história de amor. Geymender escutia, mas descontinuou a insistir sobre as responsabilidades do camarada, quer dizer, de abandoná-la. A ideia era que ele devia separar-se da sua mulher. Geymender seria executado como Slansky no ano seguinte. De Pestre contou tudo a Amado e deu a sua opinião que essa gente do partido estava louca. Segundo De Pestre, Amado sabia-lo muito melhor do que De Pestre. Sabia que a mesma situação estava a acontecer na Polónia e na Hungria, para onde já tinha viajado mais do que uma vez. Conhecia a Polónia desde vários anos. Tinha participado no Congresso de Escritores Húngaros em Budapeste em 1951 e tinha falado com Lukács e sabia muito bem o que se passava com György Lukács e sabia muito bem o que se passava na Hungria. Ambos, Amado e De Pestre, acreditavam que se tratava de fenómenos provisórios, elementos de um momento difícil na luta dos trabalhadores, de Guerra Fria. Amado acreditava que seria outra coisa num país com recursos naturais imensos como o Brasil. Outros já começavam a ter dúvidas. Um desses foi o poeta martiniquês Aimé Césaire. De Pestre acredita que talvez contribuiu à sua saída do partido. Escreveu-lhe um relatório de 40 páginas sobre o que tinha acontecido com a sua mulher. Césaire forneceu uma cópia do relatório a Jacques Duclos, secretário-geral interino, Torres estava doente na altura, do PCF entre 1950 e 1953. De Pestre pensa que o PCF tentou protegê-lo no fim da sua estadia na Tchecoslováquia através de Jean Lafitte.
Lafitte não me contou nada sobre isso. Membro do PCF e secretário-geral do Movimento da Paz em Praga. Lafitte era comunista dogmático, mas acreditava na lealdade ao partido de Pestre. Em agosto de 1951, De Pestre e Amado participaram com 26 mil outros convidados de mais de 100 países no terceiro Festival Mundial de Juventude dos Estudantes em Berlim de Leste. A sua mulher, Edith, não teve autorização de acompanhá-lo. A divisa do festival foi pela paz e pela amizade contra as armas nucleares. E nenhum jovem podia ser contra isso. Na sua ausência, a Edith foi presa e interrogada pela polícia checa. De regresso à Tchecoslováquia, ao aprender o que tinha acontecido, Amado e De Pestre decidiram que era tempo de partir. Mas partir para onde? Com a Edith Piaf, lapsus interessante. Com a Edith De Pestre em perigo, o marido da sua amiga Liz Landon na prisão, o seu amigo Jan Drda sob suspeita e o grande processo de Rudolf Slansky, que começou no 20 de novembro de 1950, Jorge Amado aprendeu que ia receber o Prêmio Stalin da Paz em Moscou, em dezembro de 1951. Precisamente em dezembro, o processo acabou, Slansky e 11 outros culpados foram executados. E Arthur Landon foi condenado à prisão perpétua com perda da cidadania. Amado partiu para Moscou receber o seu prêmio. A sua amiga Anna Zegras foi uma das 7 outros premiados. Segundo De Pestre, nada que Amado viu em Moscou foi reconfortante. O que não via com os seus próprios olhos, o seu amigo bastante mundano, Ilya Ehrenberg, já ele tinha contado, na presença de Neruda e de Pestre, na biblioteca em Dobrich. E se vocês circularam as imagens, podem ver. Eu penso que tem a biblioteca também nas imagens. Sabia tudo, incluindo o papel da Rússia no que se passava na Tchecoslováquia. Mais tarde, contaria na navegação de cabotagem como, acompanhado por Ehrenberg, tinha ido falar com os altos funcionários do partido em Moscou para proteger Jan Drda. Pelo menos ser laureado servia a isso. Era agora necessário encontrar maneira de continuar a proteger De Pestre e a se partir. A solução não foi difícil a encontrar. O Partido Comunista organizava um grande congresso cultural em Santiago, no Chile. Amado era o organizador responsável pela América Latina, o que era sempre o seu papel. De Pestre ia ajudar na organização do congresso como seu secretário. Dessa forma, Amado continuava a proteger o seu jovem amigo. O Congresso Cultural de Santiago era previsto pelo fim de abril de 1953, mas já em janeiro de 1953, o René e a Edith De Pestre partiram para Ilha Negra, no Chile, a convite de Pablo Neruda. Sobre a insistência de Amado, o casal iria viver no Brasil. Lá, De Pestre seria militante clandestino do PCB, conhecido como Walter Miranda. Em poucos anos, Jorge Amado abandonaria o seu papel de militante comunista. René De Pestre levaria muito mais anos para fazer a mesma coisa, como já disse. Era difícil, por certo, desfazer-se da sua cumplicidade com o regime, com um ideal em que acreditaram desde muito jovens. Um ideal que sufocava as liberdades e mesmo às vezes matava apoiantes como opositores. É mais ou menos o que eu queria dizer, então fico aberto a